No Hora de Agir de hoje nós vamos falar sobre o maior desafio que a humanidade já enfrentou: resolver a crise climática. A crise climática que foi provocada pela nossa civilização industrial. Despejámos na atmosfera mais de 160 milhões de toneladas de gases com efeito estufa provenientes da queima de carvão, petróleo e gás natural, como se o céu fosse um esgoto a céu aberto. E agora, o que é que temos? Destruímos o Holocene, este período mais estável da grande história do planeta Terra, como David Attenborough lhe chamou, o nosso Jardim do Éden. E em apenas uma civilização, pouco mais de 200 anos, nós destruímos esse equilíbrio. Hoje, o Acordo de Paris falhou porque a temperatura relativamente ao período pré-industrial já aumentou mais que 1,5 graus centígrados e continuamos a depender em 82% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisamos, apesar de alguns sinais de esperança desta mobilização da opinião pública e do avanço de muitos países no novo mix energético, no mix energético do futuro, o das energias renováveis. Mas hoje é hora de falarmos de um outro poluente, de um outro gás com efeito estufa, do metano, que tem 80 vezes mais o poder de efeito estufa relativamente ao dióxido de carbono. E para isso eu tenho comigo o Filipe e o Gabriel. Bem-vindos à Hora de Agir. Começamos pelo Filipe. É na energia que nós temos parte deste problema do metano, uma parte muito significativa. Exato. É exatamente no setor de energia que, se a gente considerasse o mundo, né, como um todo, o setor de energia é o que mais emite metano. E esse setor de energia, só para explicar, é o setor que agrega as emissões que acontecem devido à queima de combustíveis ou devido à produção de combustíveis. E o metano, a emissão desse metano acontece principalmente no momento da produção de combustíveis. Na exploração. É libertado algum metano no processo, não é? Porque o petróleo, muitas fontes de petróleo têm um pouco de gás associado, que é o gás metano, o dito gás fóssil. Então, por exemplo, quando eu vou furar um poço de petróleo, acaba acontecendo essas emissões que são conhecidas como emissões fugitivas, que são emissões que ocorrem não intencionalmente ali no momento da exploração do petróleo, e isso vai contribuindo, claro, para o... Quem nos ouve lá em casa, muitas vezes nós olhamos para os combustíveis fósseis, carvão, que já devia ter acabado há muito tempo, depois temos aqui o petróleo, e depois é dito que o gás natural tem um poder de emissão ou de poluição cerca de 1/3 relativamente ao carvão e ao petróleo. Só que nessa extração, pequenas libertações de metano anulam logo essa vantagem. Estou a dizer bem? É isso mesmo. De fato, o gás natural ele tem um fator de emissão, né, uma taxa de emissão um pouco menor do que o petróleo, muito menor do que o carvão, mas ele ainda é um combustível fóssil, é uma fonte fóssil que precisa ser eliminado, porque a gente precisa eliminar toda a emissão que se possível de CO2, né? E fora isso tem também a cadeia, né? Então, não é só a queima do gás, mas como eu fiz para produzir esse gás. E para produzir esse gás, acontecem as emissões fugitivas de metano, que aí contabilizam ainda mais carbono. Nós, quando colocamos uma central de carvão para produzir eletricidade, ou quando colocamos o petróleo para termos o diesel ou a gasolina que está a ser queimado nos carros, nos aviões, nos barcos, e depois o gás natural para o fogão, nós temos que acrescentar a isto o metano, que é libertado nessa extração que ocorre na produção desses combustíveis. Não é? Exato. Muitas vezes a gente calcula as emissões apenas na atividade final. Por exemplo, eu estou queimando a gasolina no meu carro e ali então tem uma emissão de CO2. Mas a melhor maneira é eu estimar tudo o que aconteceu na cadeia inteira, né? Então, desde o momento que eu furei o poço até o momento que eu refinei esse petróleo para virar gasolina, tem várias emissões, e entre elas emissões fugitivas de metano. É preciso ir também ao uso da terra, e nesse uso da terra temos o gado, que liberta também o metano. O metano que tem um poder calorífico muito maior, serão as tais 80 vezes, mas que permanece menos tempo na atmosfera, não é? Isso, Ricardo. O metano ele é considerado um poluente de curta duração. Ele fica de 10, um pouco mais de 12 anos na atmosfera. A questão é que uma vez que ele é emitido, ele consegue aumentar, ele segura mais o calor do que outros gases. Então ele tem um impacto no aquecimento global maior se comparado com o principal gás de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, CO2. E é por causa do gado que emite esse metano que as pessoas estão a defender muito uma dieta rica em plantas. Há alguma estratégia para lidar com esse problema da parte da indústria, neste caso da carne?
O que é que está a ser feito? Tem a emissão do metano pela produção de gado de corte, para produzir carne, ela está associada ao arroto do boi, que é a fermentação entérica, que depende do processo digestivo do animal, e outra parte que tem a ver com os dejetos dele, o volume gerado por essa produção e como isso é tratado. E o que acontece? A emissão de metano é intrínseca do animal. O animal existindo, vai existir essa emissão. E aí existe uma série de estratégias que você consegue conciliar ao mesmo tempo. A redução de metano com a produção de produtos, carne, leite, por exemplo, com uma intensidade de emissões menores. Então a gente tem, por exemplo, reduzir o período de abate desse animal. Então quanto menos tempo esse animal ficar no pasto, por exemplo, emitindo metano e produzir a mesma quantidade ou mais de alimento, melhor. Você está suprindo a sua demanda e reduzindo a sua emissão de metano. Tem algumas soluções tecnológicas que você reduz o metano dentro do processo digestivo do animal também. É tipo um suplemento alimentar? É um aditivo, tipo uma bebida, um aditivo ali que vai Como fazer... é que isso se coloca na... Tem por vacinas, tem por meio da alimentação, Ok. e aí entra na questão da manipulação da dieta. Como você supre nutricionalmente aquele animal, respeitando todos os índices zootécnicos, né? Ele tenha um bem-estar, e aí você consegue ter uma digestão melhorada. Então, alimentos com mais proteína, que você atende a demanda que ele precisa, você consegue produzir e reduzir metano. E tem outra parte que está associado ao pós isso. Para onde esse consumo desses produtos estão acontecendo, por que eles acontecem. Isso a gente começa a entrar numa agenda... Estamos a ver as cadeias de distribuição do próprio produto. Sim, o porquê esse produto está sendo consumido também. Faz parte dessa agenda que é um recorte de sistemas alimentares. Por que ele só produz certos tipos de produtos? Por que esses são os mais famosos? Tem uma questão que vai pré-produção, produção e pós-produção também, que entra nessa possibilidade de ter Mas dietas. nessa agenda está também prevista uma contração do setor, isto é, produzir menos carne ou menos leite? Dificilmente isso acontece, a gente tem percebido que ele vem aumentando cada vez mais, né? O que você pode ter é produzir mais com menos, e aí está o potencial de redução de metano. As projeções são que, e aí a gente olha os dados que a gente vê, por exemplo, no Brasil, que é o maior exportador de carne, que ela vai aumentando ao longo do tempo, e o rebanho vem aumentando. Então a gente consegue, o ideal seria a gente continuar produzindo mais, mas com o rebanho caindo, por exemplo. Um rebanho mais produtivo, um rebanho mais eficiente na conversão dos insumos, alimentação para a produção de carne e leite. Filipe, relativamente aqui a esta questão do metano, a transição energética tem aqui um papel muito importante. Tem um papel muito importante, porque, como eu disse, né, a maioria das emissões na energia vem pela exploração de petróleo e gás. Se a gente parar essa exploração, a gente consegue diminuir muito as emissões de metano. Então é por isso que precisa transicionar, né, os combustíveis, porque a gente usa muito a gasolina, como você bem comentou, o diesel, derivados de petróleo em geral, e também o gás, derivar isso para outros combustíveis renováveis, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem o etanol. 8 mil quilómetros de costa também para o vento e muito sol, não é? Sim, sim. Mas mesmo no Brasil, é bem importante que para esses combustíveis renováveis fique bem claro onde e como pode ser produzido, né? Porque senão a gente perde todo o beneficial ambiental que esses combustíveis poderiam ter. E, claro, incentivar usinas eólicas, usinas solares, que também o Brasil, pela sua grande espaço territorial, tem grande potencial. E o etanol pode ter um papel também importante? Pode ter, justamente para substituir a gasolina, né? Hoje o etanol já é muito usado no Brasil. É o bifuel. Tem o carro que... O carro pode ter as duas coisas. Exato, que é o Flex, é o carro Flex, que pode usar tanto a gasolina quanto o etanol. Então o Brasil já é um dos países que mais utilizam o etanol. E temos também a aposta na ferrovia, que para fazer o transporte também é uma aposta que está a ser feita neste momento. Não é uma aposta que podemos dizer que está a ser feita, mas sim é um potencial que o Brasil tem, né? Mas Deveria ser feita. Deveria ser feita, mas de novo, é preciso cuidar, como é grande. O Brasil tem um grande desafio porque nessa transição energética a gente vai ter várias infraestruturas, grandes infraestruturas acontecendo no Brasil que a gente não fez ainda, né? Ferrovias é uma delas. Na verdade, até tinha no passado, passou a não ter, agora precisa fazer de novo. Já que são grandes infraestruturas, a gente precisa, claro, cuidar muito bem do uso da terra, dos conflitos, principalmente em regiões como a Amazônia. Nós temos também um problema na Sibéria, que é o metano que está no subsolo, na permafrost.
O derretimento da permafrost pode conduzir a uma libertação de um metano muito grande na atmosfera, é chamada bomba de metano. Com estas temperaturas a subir, isto é um problema sério. Com certeza, porque a gente está falando de um metano que até então nunca esteve, faz muito tempo que ele esteve, de certa forma, em contato com a atmosfera. Então, devido aos impactos do aumento do aquecimento global, gerando a crise climática, a gente tem um efeito, um feedback, que se fala, de essas áreas congeladas, né, nos polos, o solo, a matéria orgânica que está nesse solo descongelando, volte para a atmosfera. E aí você vai ter uma emissão de metano que até então não havia antes, uma nova fonte, que já está acontecendo na verdade em alguns países, que é mais emissão sendo injetada nesse sistema. Há até, por vezes, nessas zonas, criam-se bolhas de metano, as pessoas caminham e nota-se até o solo, tipo um colchão, uma almofada, devido a esse gás que está a ser libertado. E também grandes crateras que estão a aparecer. E isso é um dado que nos deve alarmar ainda mais para agirmos mais depressa. Mais depressa. E ainda, Ricardo, tem a questão de ser uma matéria orgânica que a gente nunca teve contato até então, a humanidade, há o risco de surgimento de novas pandemias, novas doenças, bactérias, vírus que a gente não teve contato até então. Porque a matéria orgânica estava congelada, não é? Isso. Portanto, ao haver o descongelamento desse gelo, Estava essa imobilizada. matéria vai ser pela primeira vez em milhões de anos exposta à atmosfera, não é? Sim. Ela estava imobilizada até ali, e aí é o impacto gerado pela mudança climática que vai voltar com mais impacto ainda para esse sistema que a gente já está sofrendo, né? Porque aí, sendo matéria orgânica e sendo essas zonas da Sibéria tendo pouco oxigênio, aí não vai haver libertação de carbono, vamos ter mesmo metano diretamente, não é? E aí, como é que se vai mitigar isso? Como é que se vai reduzir o metano, que é um processo que decorre das condições de solo, da meteorologia, do clima, de um certo tempo? É um metano que dificilmente poderá ser mitigado. Você teria que Aí a importância de você reduzir as fontes que a gente pode controlar de metano, para ganhar essa sobrevida, ganhar esse tempo diante desses processos que já estão em andamento. Para além da pecuária, da energia que já aqui falámos, deste derretimento da permafrost, que outras fontes de metano podemos encontrar? Na agricultura a gente tem metano também. E o Brasil, por exemplo, e alguns países da Ásia, tem uma parte das emissões são significativas para a produção de arroz irrigado. Então, o arroz, dependendo de como você faz o manejo da irrigação, ou ela é intermitente, ou ela fica permanentemente irrigado, ela alaga certas áreas. Você tem a decomposição da matéria orgânica desse vegetal, em meio anaeróbico, e aí você tem uma emissão de metano considerável. No Brasil, por exemplo, a gente tem emissão da queima da cana. Em alguns lugares ainda, onde a colheita, principalmente feita de forma manual, não é mecanizada, não é tecnificada, muito se usa a queima da cana. E aí essa emissão que vem caindo ao longo do tempo, mas ainda assim é significativa até por outros impactos na saúde. Um debate que está aqui muito é esta dependência dos combustíveis fósseis. Muitos países do mundo estão a dizer que o hemisfério norte já se desenvolveu, já queimou os hidrocarbonetos. Nós que estamos aqui no hemisfério sul ainda precisamos de queimar para desenvolver as nossas economias. Isto é uma dificuldade que está presente nas muitas COP que já aconteceram, está presente aqui nesta COP29 em Baku. Como é que nós vamos resolver este bloqueio que está diretamente ligado também à estratégia do metano? É esta transição energética e este compromisso entre os vários países. Exatamente. Na verdade, é bem interessante que não necessariamente para se desenvolver, né, para continuar seu desenvolvimento, os países precisam continuar queimando o combustível fóssil. No caso do Brasil, por exemplo, a gente pode comentar vários casos que a gente pode se desenvolver com combustíveis renováveis. É o caso, por exemplo, de uma maneira de reduzir metano, de utilizar o metano que sai de aterros sanitários, né, para utilizar numa termoelétrica e aí produzir eletricidade. E o Brasil hoje a gente tem um déficit muito grande de saneamento básico, então a gente tem como uma das metas, né, aumentar o saneamento básico do Brasil, e isso vai ser feito, por exemplo, tendo mais aterros sanitários. E já que a gente vai ter que fazer esses aterros sanitários, aumentando o desenvolvimento do país, também seria bom usar esses aterros sanitários para capturar o metano e não deixar ele direto para a atmosfera, mas sim queimá-lo em termoelétricas e gerar eletricidade. E também no tratamento do esgoto, nós podemos utilizar as lamas das estações de tratamento de esgoto, que também libertam o metano, para fazer a sua digestão
e a sua valorização energética. Exatamente. E aí você está gerando desenvolvimento, porque você está melhorando ali o saneamento básico, que, claro, é um problema que precisa ser colocado como prioritário, e também está reduzindo as emissões de metano, de gás de efeito estufa no geral. Então, acho que o grande desafio é adaptação e mitigação juntas, né? E existem vários setores que dá para fazer os dois. O transporte, por exemplo, é outro, né? Aí pode entrar também os biocombustíveis avançados. Exato. Neste caso, o biometano pode ser aí também uma solução. Como é que está esse avanço no Brasil? Exato. O Brasil ele é uma potência em biocombustíveis, tem o biometano, o biodiesel, o etanol. Então, o Brasil pode, por exemplo, utilizar essa tecnologia que ele já tem, quem sabe para exportar ou para desenvolver o mercado local e sem depender, por exemplo, de importação de petróleo ou importação de diesel. Hoje, por exemplo, a gente importa diesel, o país, né? A gente pode, por exemplo, parar essa importação utilizando nossas fontes energéticas e aumentando o desenvolvimento. Mas com os biocombustíveis avançados, porque aconteceu no passado dos biocombustíveis de primeira geração, eram utilizadas grandes áreas de terra para a produção de óleo de palma, não é? E competiam depois com outras culturas. Hoje já estamos mais na utilização dos resíduos, é importante ter este cuidado. Na Dinamarca, 40% do gás natural já é biometano. Portanto, no Brasil nós ainda temos margem de progressão. Tem muita margem de produção de biometano em aterros sanitários. Mas, claro, é bem importante que essa produção de biometano seja, claro, linkada com toda a política de resíduos sólidos. Antes de qualquer resíduo ir para o aterro, né, e gerar esse metano, o importante é, primeiramente, reduzir qualquer tipo de consumo. Se não deu para reduzir, reciclar. E aí sim, para os resíduos sólidos que foram para o aterro, gerar metano e gerar eletricidade. E temos também a questão do avanço nas estações de tratamento do esgoto doméstico, que gera as lamas. Pode-se também utilizar a valorização energética do metano nas estações de tratamento das águas residuais. Essa também pode ser uma oportunidade que está a ser perseguida? Sim, é uma oportunidade que tem que ser perseguida, justamente porque no Brasil o segundo maior setor da economia que emite o metano, logo depois da agropecuária, é justamente o setor de resíduos. Obrigado, Filipe. Obrigado, Gabriel. Nesta que foi uma hora de agir sobre o metano, este poderoso gás com efeito estufa, 80 vezes pior que o dióxido de carbono naquela que é a sua capacidade de reter calor na atmosfera. Daí esta estratégia, esta de emergência de lidar com estas emissões de metano, que embora permaneçam menos tempo na atmosfera, têm esta capacidade muito maior de dar cabo ainda mais do nosso clima, que já aumentou mais que 1,5 graus centígrados relativamente ao período pré-industrial. Neste tempo de crise climática, onde os eventos extremos nos obrigam a agir e a avançar mais depressa, por causa destas tempestades fortes e destrutivas que vêm do mar, por causa da seca, por causa do aumento do nível das águas do mar e porque muitas regiões do mundo, com este aumento de temperaturas, estão-se a tornar zonas em que já não é possível habitar. E por isso nós estamos aqui todas as semanas a falar sobre os assuntos que podem ser soluções para este tempo de crise climática e nós temos encontro marcado novamente na próxima semana. Por isso, eu me despeço com um abraço amigo e até lá.